Nós vamos entrar agora na parte 7, no capítulo 7 desta segunda dissertação. E aqui o Nietzsche ele vai continuar falando, né, dessa relação que tem entre a punição, né, o castigo e a festividade. E, particularmente, ele vai jogar isso no âmbito da religião. Ele vai falar da religião grega antiga, vai fazer uma comparação com o cristianismo, né? Vai colocar então nessa conta o comportamento dos deuses, né? Sobretudo os deuses gregos, né? Para os quais, né, assim, a festividade divina tinha que ter alguma dose de violência, de castigo e assim por diante. O Nietzsche ele começa essa parte dizendo o seguinte, que houve uma época em que a humanidade não se envergonhava de sua crueldade. Essa crueldade original, né, que se manifestava em ritos religiosos, manifestava na vida de forma geral, o homem não se envergonhava de ser um bárbaro, de ser assim, ser violento, né? Se a gente olhar na história, o comportamento dos grandes guerreiros, né, de grandes impérios, incluindo aí os romanos, né, o Nietzsche tinha assim, uma admiração muito grande pela cultura romana, a gente vai perceber isso que o Nietzsche está dizendo, né? E o Nietzsche até faz um juízo de valor, dizendo que talvez naquela época a vida fosse mais contente do que agora, né? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, né? Eu não sou partidário de que antigamente era melhor do que hoje, em hipótese alguma, né? Porque o mundo antigo, né, a gente custou ter assim, uma questão de cidadania, né? Então, mas o Nietzsche faz essa digressão aqui, né? Que talvez no passado os homens violentos, né, que tinham prazer nos castigos, talvez a vida fosse mais feliz do que agora, né? Isso de fato dá para botar uma interrogação nisso, né? E aí ele diz o seguinte, que o homem foi aos poucos se envergonhando de ser um homem cruel, né? Vergonha do homem cruel, né? Ele escreve assim: o ensombrecimento do céu acima do homem aumentou à medida que cresceu a vergonha do homem diante do homem. Ou seja, aquela vigorosidade dos homens com os guerreiros romanos, né, foram se apagando. E o que restou disso, né? Homens crentes, né, homens intelectuais, ou homens obedientes a um esquema, né? Mais ou menos assim como o Mário Quintana, um poeta gaúcho brasileiro, né, que eu adoro, ele tem um poema dele, né, não vou ler agora para vocês, porque me surgiu agora de improviso. Tem um poema que ele fala bem assim, que os heróis da Ilíada morriam jovens e belos, né, no campo de batalha. E ele lamentava que ele, jovem, velho, né, para ele o tempo ia sendo picotado assim, folhinha a folhinha que ele arrancava, né, do aquele almanaque, do calendário, né, assim, sempre artesanado, né, pelos tic-tacs dos relógios, né, e que essa vida era uma vida banal, né, uma vida assim, sem sentido, uma vida simples, né? Os dias passavam todos os mesmos dias, né? Então esse tipo de pensamento, né, é isso que o Nietzsche também está dizendo aqui. Então o céu se ensombreceu acima desse homem, né, que era cruel. Então esse homem hoje não é mais cruel como era antes, e também não é mais feliz como se era antes, né? Eu não saberia aqui dizer que medidas esse homem hoje é mais infeliz ou mais feliz que o homem de antigamente. Eu tendo assim, a não crer, né, naquela história do antigamente era melhor, né? Isso eu acho que é um erro, né, achar isso, que, né, a vida, né, no passado, né, assinalava com felicidades melhores. Eu acho que, se a gente olhar pelo lado da saúde, por exemplo, isso não é verdadeiro, né? Mas aí vai.
Aí o Nietzsche diz o seguinte, né, sobre a moralização. Olha como ele descreve o que é moralizar, esse trabalho de moralizar o homem, né, de tirar dele essa crosta de crueldade. Né? Ele diz assim, o gélido não do nojo da vida. Né? Lembra que eu falei para vocês que Nietzsche acusava toda a filosofia no passado de ser um não à vida, de ser um ódio à vida? Ele coloca aqui, o gélido não do nojo da vida. Refiro-me à moralização e ao amolecimento doentios, em virtude dos quais o bicho-homem aprende afinal a se envergonhar de seus instintos. Então, ele está colocando aqui esse homem civilizado hoje, aquietado, sujeitado, né? Ele é um homem envergonhado daquele homem que foi, né, um homem altivo, né, que quando tinha desejos, realizava seus desejos, quando era cruel, né, se dava a crueldade, coisas assim. Né? Então, e ele vai dizer, ó, quanto custou essa bondade, né, de transformar esse homem num homem bom, né, o custo da bondade. Né? A caminho de tornar-se anjo, para não usar palavra mais dura, olha só, anjo, entre aspas, para não usar uma palavra mais dura, o homem desenvolveu em si esse estômago arruinado e essa língua saburrenta que lhe tornaram repulsivas a inocência e a alegria do animal e sem sabor a própria vida. Então, ele está colocando aqui duas coisas, né? Esse homem angelical, né, que ele aqui ironiza, né, e que tem assim, um estômago arruinado, né? O arruinado aqui não é porque esse homem aprendeu a comer, a cozinhar, né? Nós vamos fazer remeter aqui a um livro do Lévi-Strauss chamado O Cru e o Cozido, né? Esse homem que é agora do cozido, ele é de um estômago arruinado. Por quê? Porque o homem primitivo, ele comeria qualquer coisa, ele tem um estômago que suporta qualquer coisa, né? E essa língua saburrenta, né, ele vai dizer, e tornaram repulsivas a inocência, né, a alegria do animal. Para o Nietzsche, o animal, né, a criança, aqueles que vivem de seus instintos, né, esses são inocentes. Né, esses não veem maldade naquilo que fazem. Né. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui todas as repressões que a gente tem, por exemplo, é um instinto sexual, que é um poderoso instinto de vitalidade. Né. Então, para o Nietzsche, inocência seria você se dar ao usufruto desses prazeres, comer, beber, transar, né? Seria isso. Mas esse homem angelical, ele vai colocar tudo isso em questionamento, né? Em assim, depreciação, né? Ele vai colocar tabu sobre isso tudo. Né? Enfim, a vida do homem passa a ser uma vida muito regrada, né? E praticamente sem vitalidade, seria o caso. Assim, estou tentando dizer aqui o que o Nietzsche está dizendo a respeito disso. Então ele vai dizer assim, então existe de um lado o sofrimento e de um outro lado a exaltação da vida. Né? O sofrimento não é a exaltação da vida, nunca foi, jamais será. Né? Um vinhozinho, né? Então ele escreve assim, hoje em dia, quando o sofrimento é sempre lembrado como o primeiro argumento contra a existência, como o seu maior ponto de interrogação, é bom recordar as épocas em que se julgava o contrário, porque não se prescindia do fazer sofrer e via-se nele um encanto de primeira ordem, um verdadeiro chamariz à vida. Talvez então, direi para o consolo dos fracotes, é isso a expressão que ele usa, para consolo dos fracotes, a dor não doesse como hoje. Então o Nietzsche está fazendo aqui uma pontuação de que esse homem primitivo, ele era um homem mais competente para o sofrimento, né? E por isso mais celebrativo, mais vital. Né? Ele está dizendo isso. É uma ideia dele que eu não assino, mas que ele está assim colocando como existe um sofrimento, mas dentro dele é possível uma exaltação da vida quando esse homem
ele não se coloca como um fraco, como um subjugado sobre esse sofrimento. E aí ele fala também aqui do prazer da crueldade que foi sublimado na religião, né? As religiões que ele acusa agora há pouco, ele acusou agora há pouco de serem sistemas de crueldade, diz que na vivência religiosa, sobretudo no cristianismo, a crueldade ela pode ser sublimada, né? Talvez possamos admitir a possibilidade de que o prazer da crueldade não esteja realmente extinto, apenas necessitaria, pelo fato de agora doer mais a dor, de alguma sublimação e sutilização. Então, a gente canalizaria isso para vivências religiosas, né? O que diz a religião? Que o sofrimento vai ser compensado depois, né? No caso do cristianismo. Então, o que fazem alguns sistemas religiosos, algumas filosofias? Buscar para o sofrimento um sentido, né? O sentido do sofrimento, né? E aí ele escreve uma coisa assim, ó, o que revolta no sofrimento não é o sofrimento em si, mas a sua falta de sentido. Então, é nesse ponto que entrariam então as religiões, né? E aí ele vai fazer um contraponto aqui entre os cristãos e os gregos, mas sobretudo ele vai falar aqui dos gregos, né? Falando da relação que tem os deuses e a religião em relação à questão do sofrimento e das crueldades. Para que o sofrimento oculto, não descoberto, não testemunhado, pudesse ser abolido do mundo e honestamente negado, o homem se viu então praticamente obrigado a inventar deuses e seres intermediários para todos os céus e abismos. Então, segundo Nietzsche, a gente teria criado os deuses, né, e personalizado neles, né, a questão do bem e do mal, que é para a gente sublimar um pouquinho a questão da crueldade, do sofrimento que é presente na vida, né? Sofrimento identificado como mal, então tem entidades que praticam, que são o mal, né? E aí ele fala aqui da justificativa do mal. Não. Foi com a ajuda de tais invenções que a vida conseguiu então realizar a arte em que sempre foi mestra, justificar a si mesma, justificar o seu mal. Ou seja, o Nietzsche ele fica fiel nesse ponto ao Schopenhauer, dizendo o seguinte: na natureza, no mundo, não existe bem e mal, essa dualidade com que a gente discrimina o mundo, né, classifica o mundo, né? As coisas não são boas nem são más, né? Tem um livro do Nietzsche, né, que foi escrito antes deste, né, que se chama Para Além do Bem e do Mal. A natureza não tem isso, ela não tem esse problema, nenhum ser na natureza tem esse problema e o homem também não. Mas como a gente percebe coisas no mundo, né? Por exemplo, a morte, a vida, né? Algumas dores, né? A saúde que se danifica. Então, como a gente percebe isso, e no reino da natureza sempre tem animais que vivem da predação de outros animais, então nós, homens, né? Chegamos a interpretar isso como se fosse uma coisa que não é da natureza, né, mas que tem que ter algo nela que seja responsável por isso. Então a gente criou entidades, né, e divinizamos essas entidades. Essas são os deuses, né? Então isso é uma justificativa do mal, né? E o Nietzsche fala assim: é justificado todo mal cuja visão distrai um Deus.